Olá, queridos, aqui estamos novamente na segunda temporada do Cientificamente, que é o projeto do Positivamente. Já estamos aqui para focar ciência, focar fé, espiritualidade, ser humano na sua integralidade, na sua plenitude, como viver essa vida plena, essa vida inteira, integral, que o Senhor Jesus deu para a gente. Hoje nós estamos aqui com uma personalidade muito nobre, a doutora Regina Sugihara. Sugihara. Perdão, quase, eu achei que ia acertar, doutora Sugihara. Prazer, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com o senhor. O prazer é meu tê-la aqui, a gente acompanha você também pelas redes sociais e vê todo o seu trabalho, tudo aquilo que você tem feito para o bem-estar do ser humano, né? Essa crise que temos hoje aí na sociedade, uma sociedade perdida, uma sociedade completamente rompida, né? Rompida em valores, rompida em diversos aspectos, inclusive consigo próprio. Me fala um pouquinho sobre como tudo começou neste foco que a senhora pegou. Bom, eu estou na psicologia há bastante tempo, trabalho mais com psicologia cognitiva, né? Que entende que o ser humano, por causa dos seus pensamentos, ele vai tendo emoções que vão gerando comportamentos. Outra área importante da psicologia cognitiva é trabalhar a psicoeducação. Então, na clínica, eu sempre trabalho muito ensinando os pacientes, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, como lidar melhor com a sua própria mente, organizar a sua mente para que ele possa ter como resposta um emocional mais saudável. E por causa disso, essa psicoeducação, eu comecei a pensar, por que não levar essa psicoeducação para todas as pessoas, não só aquelas que já adoeceram, mas aquelas que ainda não estão doentes, mas que também podem ficar doentes. Sim. Então a gente começou um programa que é inteligência socioemocional integrada com função executiva para crianças, que vai desde da educação infantil até adultos, jovens, mas na verdade eu trabalho treinando professores e fazendo os materiais para que os professores possam ensinar as crianças, possam ensinar os jovens, os adolescentes a lidar melhor com as suas emoções. E também pais, adultos, eu tenho até um curso para idosos, 60 a mais. Isso, que interessante. Porque os idosos precisam ter saúde mental para lidar com essa última etapa, né? A terceira idade, às vezes com aposentadoria, às vezes com parada de trabalho, a cabeça começa a novas agendas da vida. Novas agendas, às vezes até um redirecionamento de carreira, ou se a pessoa é cristã, dar continuidade ao ministério, continuar sendo produtivo, apesar da aposentadoria. Então a gente trabalha toda essa integração da mente para que ele possa não se entregar à depressão, não sirvo para mais nada, minha vida acabou, mas que ele possa entender. Agora eu estou livre até para escolher o que eu posso fazer, aonde posso colocar minha energia e posso continuar sendo produtivo. Então a gente trabalha desde a criancinha até o adulto, o idoso. Doutora, muitas crianças, como é que está a questão do foco? Porque agora mesmo a gente vai falar sobre a sociedade como um todo, mas ainda nesse preâmbulo nosso aqui, crianças, como é que é? Muita gente, muita demanda? Sim, o que nós estamos percebendo com as crianças, bispo, é que elas estão perdendo o poder de concentração. E isso tem muito a ver com excesso de estímulos, tecnologia, o tipo de educação que os pais dão para os filhos hoje. Então faz com que as crianças cresçam muito em impulso e muito pouco em autorregulação. Isso vai gerando uma mente agitada, ansiosa, crianças hiperativas. Então a gente está vendo um boom de TDAH, não sei se o senhor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muitos estão falando que não é mais só um transtorno de neurodesenvolvimento, mas que chega a ser até um tipo de adequação do cérebro ao estímulo que está tendo hoje, a tecnologia. Então nós estamos tendo aí um TDAH generalizado, não só a doença, é lógico que existe o transtorno de neurodesenvolvimento, mas existe também uma resposta comportamental e até uma modificação do cérebro pelo tipo de sociedade que a gente está vivendo. Então, o que acontece? A gente tem muita criança com dificuldade enorme de atenção. E não é só criança, né? Se a gente for conversar,
Sim. Nós também, Sim. os adultos, os jovens, os adolescentes falam hoje que a atenção é mínima, é de o quê? 2, 3 minutos que alguém consegue ficar prestando atenção. Então tá difícil para fazer uma pregação, para fazer uma aula, né? Então o que é necessário fazer? É necessário cada um aprender como gerenciar a si mesmo e poder desenvolver um pouco mais essa atenção, esse foco, essa concentração. Tá aí, gente. Papai, vovô, titio, se você tem aí uma criança que você sente que de alguma maneira não está na sua produtividade máxima, está tendo aí alguns conflitos, alguns desvios, aproveite a dica, procure a doutora Regina e enquanto mais cedo possível, faça uma intervenção para o bem do seu neto, do seu filho, do seu sobrinho, dessa criança que você ama. Doutora, e essa sociedade nossa, sei lá se eu posso dizer, dislexa, doida, rompida, desde onde começou isso? Sua clínica trabalha muito com esse aspecto, com essa demanda. Que fotografia a senhora faz da sociedade atual? É uma sociedade ansiosa, né? Então, eu até tenho um lema lá com a minha secretária que faz minha agenda. Quando a pessoa está desesperada em busca de ajuda e quer logo, eu já sei que está com algum tipo de crise de ansiedade. E nós vemos muitas e muitas pessoas tendo essa crise e não sabendo como lidar com isso. E a crise de ansiedade é horrível porque é uma espécie de sensações de morte. Então, todas as vezes que alguém procura com essa urgência, eu falo, você procura encaixar porque provavelmente a pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Sim. E essa crise de ansiedade leva a pessoa ao desespero e tem muitos casos que as pessoas até pensam em morrer por não saber como, achar que aquilo vai durar para sempre. É tão horrível. Não sei se o senhor teve já crise de ansiedade, nunca teve, né? Não, eu acho que não. acho que eu pus muita gente ansioso, mas eu não. Eu tive transtorno de ansiedade, por isso eu acho que até a experiência que eu tive me torna uma especialista. Oh, claro, claro. Porque quando você experimenta a dor, você sabe que aquilo é terrível, né? Perfeito. Então a gente entende que as pessoas, quando elas têm uma crise dessas, é um mal-estar tão grande que ela pensa que aquilo nunca mais vai passar. Sim. E quando você acredita que aquilo não vai passar, você pensa que você não tem força para aguentar. Qual o link entre essa crise de ansiedade e a depressão? A crise de ansiedade é diferente um pouco da depressão. Vamos dizer que a crise de ansiedade vem mais de preocupações, de medos, de coisas que você não vê à frente ou prevê à frente muitos problemas e acha que não sabe como lidar com esses problemas e vai aumentando os e se. O pensamento catastrófico, né? E se, então você está com a possibilidade de perder o emprego. Aí você começa, mas e se eu perder o emprego? Se eu perder o emprego, a minha família vai passar necessidade. Se a minha família passar necessidade, eu não sei o que eu vou fazer. E a pessoa vai aumentando de um pequeno evento, ela vai aumentando. Cria um universo virtual na mente. Cria um universo virtual e a resposta emocional não é do evento em si, mas é de toda essa imaginação e acréscimo que você fez, porque o seu cérebro não faz diferença entre imaginação e realidade. Olha. Esse é o primeiro ponto. Olha. Então, quem tem que fazer essa diferenciação lá dentro? Eu. Muito bem. Então, a gente tem que ensinar, em primeiro lugar, a pessoa, falar lá dentro, calma, que a maioria dessas coisas é hipótese, não é realidade. Sim. E isso já ajuda o cérebro a não jogar tanto cortisol, tanta adrenalina. Agora, se você vai deixando o cérebro ir adiante, e vai, ele vai viver aquilo como se fosse uma realidade. Perfeito. E isso adoece, né? Eu escrevi um livro que soltei o ano passado, o título é Mentes Devastadoras. Não com essa abordagem tão científica, mas muito mais no pragmatismo. Eu percebo muito pelo aconselhamento da igreja, pela convivência com amigos, que as pessoas são torturadas por uma mente. Tem pessoas que têm mentes torturantes. E a pessoa chega ao suicídio por causa da mente. Sim.
Às vezes nem tanto pelo evento em si. Sim, sim. Mas pela mente que vai Sim. torturando a tal ponto. E a coisa mais difícil que tem, bispo, é você chegar num médico e ele falar que você não tem nada, que seu problema é emocional. Aí a pessoa fica sem saber o que eu agora, faço que eu então faço? com isso. Tem remédio? Arranco a mente fora, não é? Porque quando é uma dor na perna, você descobre que seu joelho está com problema, você sossega. Agora, quando fala assim, não, seu problema é emocional, as pessoas às vezes se desesperam, porque falam, eu não aguento viver isso, e se não tem remédio para isso, mas calma, porque tem também medicação para ajudar, né? Então, doutora, fala um pouquinho para a gente sobre os tratamentos. Uma pessoa que está lutando com a mente, está lutando com essa síndrome de inquietude aí, de angústia, né? Pessoas extremamente comumente torturantes ou devastadoras mesmo. O que você poderia dizer para essa pessoa do ponto de vista para ajudar, auxiliar a dominar essa mente, a colocar o Espírito Santo de Deus, a palavra, não sei, alguma técnica que vocês podem ter desenvolvido no gabinete, lá na clínica, ou até mesmo um medicamento. O que você poderia dizer para alguém, por exemplo, não só a pessoa, mas os familiares também. Imagina a esposa ou o marido de uma pessoa assim, sofre muito, porque está vendo aquela angústia, está vendo aquela situação, né? E se sente impotente para ajudar. Depende muito da intensidade disso, né, bispo? Então, uma coisa é uma crise de ansiedade em que você ainda tem possibilidade de gerenciar, aprendendo a gerenciar os seus pensamentos, você parar. É como um carrossel, tem o carrossel que está girando demais, esse que está girando demais e já está com uma intensidade muito alta. A gente precisa de um tratamento integrado, que inclui medicação, inclui técnicas de você se autogerenciar e inclui também a terapia, a psicoterapia, né? Agora, num caso comum, normalmente, todos nós passamos por ansiedade. Por isso que a gente fala que os transtornos psiquiátricos, muitas vezes são transtornos de quantidade e não de qualidade. Por quê? O senhor tem preocupação no dia a dia, com certeza. O senhor tem até benéfico, né? É, lógico. Porque se a pessoa joga tudo para também... Se a pessoa é toda assim, não se preocupa com nada, não dá para aguentar também, né? Também foi pro outro lado. Eu até digo que eu prefiro funcionários um pouco mais ansiosos, que se preocupam com os problemas antes que eles aconteçam, né? Do que aqueles que esperam acontecer para resolver. Perfeito. Então, depende de toda essa... E o que eu estava dizendo, o transtorno psiquiátrico, ele não é tanto de qualidade, porque todos temos preocupação, todos temos medo, todos temos tristezas, mas o excesso disso pode gerar transtorno. Então, quando você aprende de uma certa maneira, quando você tem aquilo, a gerenciar e tirar um pouquinho da intensidade, você já sai, às vezes, do nível doentio e passa para um nível normal. Sim. Então, por exemplo, uma técnica que a gente usa, eu digo que eu faço pronto-socorro com meus pacientes que estão com pânico. Então, deixo falar lá e tal, chegando no final, falo, agora você me escuta 15 minutinhos que eu vou te dar um pronto-socorro. O que é esse pronto-socorro? O cérebro, eu digo para eles, numa linguagem bem simples, tá? Fala 3 línguas. O cérebro fala a linguagem química, então essa que talvez você precise de uma medicação, fuma uma maconhinha que você vai ver como mexe com o cérebro, né? Então, o cérebro, ele é químico. Sim. Segunda língua que o cérebro fala é dos pensamentos. Então, você não percebe, mas o tempo todo você está pensando. E com seus pensamentos, você está programando suas reações emocionais. Então, por exemplo, se eu tô sem saída, não sei o que vou fazer, vou ficar sem emprego, já se vê até mendigando na rua, com certeza você vai começar a se desesperar. Sendo que não está acontecendo nada daquilo. Sim. Então, assim como o cérebro se ativa por pensamentos, ele também desativa com pensamentos corretos. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu ensino é falar lá dentro. Separa o que é excesso do que é verdade. Separa o que é realidade do que é hipótese. Então, isso aqui é uma hipótese. Eu ficar desempregado é uma hipótese. Eu só estou assim porque está tendo um monte de demissões na minha empresa. Tá, você tem a hipótese, mas não está acontecendo. Então, você já quer sofrer como se estivesse acontecendo? Então, não. Então, fala para o seu cérebro. Então, esse autodiálogo é super importante. Porque não está acontecendo. Perfeito. Isso é uma hipótese.
né? E a terceira língua que o cérebro fala é a leitura do corpo. Então, você muda a respiração. Quando você está com medo, sua pupila dilata, seu coração acelera, dá taquicardia. Então, quando você faz o que você tem controle disso? A respiração, por exemplo. Então, quando você aplica uma técnica de respiração, você pode acalmar o cérebro, e acalmar o cérebro vai dizer: nós não estamos com uma arma apontada para a cabeça, se você diminuir a respiração. Ele vai entender, acho que ela está na praia relaxando. Vai mudar o tipo de hormônio que ele vai liberar. Então, você ativa o seu desativa um sistema que se ativou sozinho, ativando um sistema de calma, com respiração. Então, pode não acreditar, mas a respiração funciona como um tarja preta. Então, você começa a fazer a respiração. Quer que eu ensine aqui a respiração? Ué, se puder, vamos lá. Terapia aqui. Gente, valoriza, hein? Terapia aqui é gratuito para você, meu amigo. Fica atento aí. É pronto-socorro. A gente chama de 3-3-6. Você puxa 3 pelo nariz, segura 3 e solta 6. Respiração. Respira puxando, então, contando até 3. Não. 1, 2, 3, puxando pelo nariz. E me conta. Depois segura, 1, 2, 3. E depois solta 6. Puxa, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que o segurar, bispo? Porque quando você está ansioso, você fica hiperventilando. E quando você hiperventila, você provoca reações de pânico. Então, quando você para, você consegue depois soltar o ar, senão você fica acumulando o ar no pulmão. Então, quando você faz a respiração, você manda uma mensagem para o seu cérebro de que está tudo bem. Calma, que não tem ninguém com a arma apontada para minha cabeça. E também falar isso. Calma que não tem nenhuma arma apontada para a cabeça. Aí você já se acalma. Isso pode modificar em 30 segundos a pessoa sair do pânico para sair para um estado mais calmo. Entende? Porque é química também e é funcionamento do corpo. Então, eu dou esse pronto-socorro. Agora, tem casos que é necessário todo o tratamento medicamentoso junto, integrado. Quais são? O que nós temos para... Os tratamentos hoje usam o antidepressivo. As pessoas não sabem, mas o antidepressivo, ele regula o funcionamento do cérebro e mesmo a ansiedade está conectada com toda essa substância, serotonina, adrenalina, todos esses neurotransmissores. Então, o antidepressivo é o que regula essa química cerebral. Então, ele serve tanto para depressão como também para ansiedade. Agora, o que as pessoas abusam demais é do calmante. O famoso Rivotril, Frontal, tarja preta. Esse é que gera dependência e, na verdade, ele não está curando. É como se fosse o analgésico que está baixando a dor naquela hora, mas não está tratando o desequilíbrio que aconteceu no seu cérebro, entende? Entendi. O que trata é o antidepressivo. Então, tem outras medicações que também dependem do tipo de problema, não é só a ansiedade que provoca essa agitação, tem outros transtornos, né? Então, aí tem que procurar um médico e receber um encaminhamento correto. Doutora, nós estamos hoje numa epidemia de feminicídio, agressão, especialmente contra a mulher, né? E isso, de alguma maneira, isso está interrelacionado com ansiedade, com depressão, com esse conjunto de patologias psicoemocionais. Na clínica tem aparecido muito caso de agressão, muito caso de transtornos, ao invés de ser o transtorno de ansiedade que acaba indo para o lado da agressão, para o lado de uma situação mais violenta e mais perigosa, e como a mulher, no caso, ou o marido, né, como que se pode proteger se isso estiver acontecendo. A sociedade está meio caótica, né? Então, os problemas de relacionamento e a falta de controle que o ser humano tem de si mesmo vão gerando esses processos de agressividade fora
os transtornos mais graves, psicopatia, todos os transtornos que podem gerar um tipo de agressão de um nível fora do normal, não é? Mas mesmo o descontrole da raiva, o descontrole da frustração pode levar alguém, por não ter um gerenciamento de si, não saber as melhores formas de resolver problemas, partir para agressão física. Isso aí sempre existiu no ser humano e continua. E hoje, por que se agravou? Porque a mente das pessoas está mais desorganizada e mais caótica. Por causa de muita informação, muita pressão, muito estresse, isso desorganiza a mente. Uma mente desorganizada é uma mente descontrolada. E uma mente descontrolada é uma mente, às vezes, dirigida por impulso e não por inteligência, certo? E não por valores e não por inteligência. Então, entender que o cérebro tem esses dois sistemas. Tem o seu sistema de defesa, impulso, que é o sistema emocional, que a emoção serve para te proteger. Então, você tem um impulso rápido de ação, mas você tem um sistema inteligente, um sistema onde estão seus valores, a sua fé, tudo que você acredita. Integrar esses dois sistemas é muito importante para regular aquilo que você vai sentindo. Porque é normal, se você recebe muita agressão, você ter como resposta emocional o querer agredir. Então, às vezes, as pessoas se agridem verbalmente. E tem pessoas que, por não terem resposta ou argumento ou formas de comunicação para resolver isso, partem para a agressão. Que é comum acontecer, né? Agora, o que a mulher tem que fazer para se defender? Se existe esse risco de agressão constante dentro de casa, ela precisa buscar ajuda, ela precisa buscar proteção. Existem casas, na maioria das cidades, existem casas que trabalham essa proteção para a mulher quando o marido está descontrolado, e muitas vezes entra em jogo também, né, Bispo, que é muito comum, a droga, o álcool. Sim. E tudo isso porque piora ainda mais a situação. Nós vamos falar sobre isso agora mesmo. Eu quero entender um pouco até que ponto que esses elementos tóxicos, como o álcool, lícitos ou ilícitos, a droga, até mesmo alguns medicamentos, podem contribuir para pior. Não é? E o tratamento para isso, doutor, como é que é? Se eu mesmo quero me medicar, eu não posso ficar dependente do álcool. Todo dia toma. Começaram só com aquela coisinha, não, isso aqui é social, uma vezinha por semana, 2 vezinhas, 3 vezinhas, 5 vezinhas, 7, e depois 50 vezinhas, né? E o cara ainda acha que não, eu não sou dependente, tal. Mas um dia se acorda e tem que tomar uma decisão drástica. O que a senhora orienta nesse caso? O vício, ele é muito difícil de você vencer sozinho, certo? Quando uma vez que o seu cérebro, o seu sistema todo está viciado, você sempre vai procurar aquilo de forma... E o que é vício? Quando é que eu tenho que entender que eu estou viciado? Porque todo mundo nega essa realidade. Não, eu não sou dependente, não. Eu tomo quando eu quero, tal. Qual é o limite disso? E não é a verdade, é quando você já faz tudo o que você não quer. Né? Você, na verdade, quer controlar. Às vezes, essa fala é muito de justificativa de que não para de... Mas, na verdade, o vício é aquilo que você já não tem mais controle de parar a hora que você quer. Não tem mais. E você sente necessidade. Necessidade porque é uma necessidade que atinge o cérebro. É uma química, um funcionamento químico cerebral de vício. Hoje existe vício até de celular, certo? Você dá um banho de dopamina, o seu prazer vem, a dopamina é o neurotransmissor do prazer, da motivação e tudo. Você precisa de dopamina. Só que o vício, muitas vezes, por você ter uma vida desprazerosa, às vezes a pessoa vai buscar algo que dê esse banho de dopamina no cérebro dela. Só que toda vez que você dá uma dose muito alta de dopamina, um banho, o cérebro, para se regular, ele vai ter na mesma proporção uma baixa de dopamina. Então tá aqui, você precisa de dopamina aqui, num nível normal. Só que as coisas que dão prazer em quantidade excessiva, elas te levam para um banho de dopamina. E na mesma proporção que você foi lá em cima, você vai depois para baixo. Na mesma proporção, você não fica no normal. Então você busca de novo aquilo. E aí vai gerando esse ciclo que é o ciclo do vício. Que pode ser, inclusive, crianças viciadas em celular. É exatamente esse sistema que é ativado. O mesmo sistema que o álcool atua, a droga e tudo mais. Aí a pessoa fica louca enquanto ela não tiver aquilo,
ela não se sente bem, é uma sensação terrível. Então ela busca, por isso que eu já vi casos de filhos que roubavam a batedeira da mãe, que a mãe vivia de fazer bolo para fora, e o filho roubou a batedeira da mãe para vender a batedeira para comprar droga. Sim. E a mãe teve que fugir de casa, fugir do filho. Foi morar numa outra cidade porque não aguentava mais. Então o vício é isso. Agora, esse filho não ama a mãe? Esse filho está fazendo isso intencionalmente? Não, ele está viciado e ele precisa de ajuda. E a ajuda primeira é a abstinência. E a abstinência você não consegue fazer sozinho porque você tem, principalmente essas drogas lícitas, como a bebida, você tem acesso. Como o celular? Como celular, como a pornografia, Sim. Tudo isso. Então, lá nos Estados Unidos mesmo, eu já visitei casas de viciados em sexo. Que eles têm que ir para aquele lugar para ter abstinência. Porque como é que você cura um vício? Tem que ter um período de abstinência, de ter a desintoxicação, limpar. Você vai morder a corda, mas você não vai poder ter aquilo. Sim. E você não vai morrer, mas você tem a sensação de morte, mas depois aquilo vai passando e você vai. Por isso que a gente fala que precisa de ajuda, medicamentosa, às vezes precisa de ajuda, porque ele entra num nível de ansiedade altíssimo. Né? Doutora, eu quero mudar um pouquinho o eixo da conversa para algum distúrbio que eu não acho que eu não consigo muito fazer o foco científico, mas seria um transtorno de comportamento agressivo com agressão moral, de palavras, de explosões. Hoje existem muitas pessoas chefes, maridos, às vezes mulheres também, não é? Que agridem seus companheiros, seus parceiros, suas parceiras, e até o pessoal com quem trabalham, e é evidente que aquela pessoa é uma pessoa que está doente. Mas ela não é uma doença assim, quase no limiar de ser uma pessoa brava, de ser uma pessoa enérgica, explosiva, mas ela desestrutura completamente a família, o ambiente, o trabalho do ponto de vista da lei, para mim, aquilo é uma agressão moral. O Brasil não se tinha leis para isso até 10 anos atrás. Depois de 10 anos atrás, apareceu a figura dessa abuso verbal, abuso moral. Um pouquinho aquém do abuso sexual. Nos Estados Unidos, isso é muito mais trabalhado, evidenciado. Eu acabei de ler um livro agora, muito bom, Medicina 3.0, que é mais ou menos um pouco de conceito que eu mesmo aplico para mim. E o autor, em português, é Outlife 3.0, parece. Alguma coisa assim, em português. Mas ele é um psiquiatra. É um livro difícil de ler, porque ele é muito técnico, 400, 500 páginas. E ele é um psiquiatra e ele sofria isso. E ele foi internado 3 vezes na vida. Internações de 4 meses. A primeira acho que foi 3, depois 4, depois 6 meses. E a mulher dele falou, se você não se internar, eu vou fazer denúncia. Eu achei aquilo assim, e a coragem dele de se expor e tal, mas eu achei extremamente benéfico, porque ele soube tratar com essa explosão dentro dele, com esse vulcão dentro de si. Coisa que a gente ninguém toca nisso, ninguém fala nisso, ninguém conversa, mas cria um ambiente extremamente tóxico em casa, doentio, nesse tipo de relacionamento. Vocês têm recebido pessoas com esse perfil? Qual o procedimento? Como ajudar essas pessoas? Bom, eu nunca recebi nesse nível que o senhor está falando, né? De um transtorno talvez explosivo, intermitente, que agride, que faz. Mas o que a gente percebe é que a falta de sabedoria, ou até mesmo da igreja em lidar com as emoções, levou também muita gente a não querer admitir e não falar sobre o que sente. Então, a raiva, por exemplo, é uma emoção que está em todos nós, constantemente. E uma explosão de raiva
pode acontecer com qualquer um de nós. Sim. Agora, o fato da gente reprimir tudo isso, estar sentindo tudo isso, não estar trabalhando o que gera tudo isso, vai fazendo com que aquilo vá se acumulando dentro da gente. E aí você explode. É comum, por exemplo, um pai que passa o dia todo, você gasta muita energia para controlar a emoção. Para você regular suas emoções, você gasta energia, é intencional, não acontece de forma automática. E o ser humano hoje quer viver de forma automática. Sim. Certo? Então, perfeito. E nós precisamos aprender a ser mais intencionais na regulação da nossa própria emoção, mas para isso a gente precisa primeiro perceber que a gente sente, admitir que a gente sente, para depois poder regular, certo? Isso se chama inteligência emocional. Só que por muito tempo se falou que você não pode sentir raiva. Se você sente raiva, você é uma pessoa ruim. Quem quer ser uma pessoa ruim? Uma pessoa carnal. Que criança que quer ser uma criança ruim? Me diga, ele quer? Então ele vai fingir que não sente. Certo? Agora ele sente. E tem pessoas que sentem com mais intensidade do que outras. Assim como algumas sentem medo com mais intensidade do que outras, algumas sentem raiva com mais intensidade. Isso não veio com ele, em parte veio genético, em parte é a forma como ele foi criado. Todo mundo grita em casa, todo mundo fazia isso. Então foi gerando raiva. E aquela raiva ele não podia expressar. Você vai expressar a raiva, uma criança vai expressar raiva contra um pai raivoso? O que ele tem que fazer? Engolir aquela raiva. Engolir. E tudo aquilo vai gerando essa energia dentro da pessoa ruim, e às vezes em um momento que ele pode, ele explode. Então é comum, como eu falei, no dia inteiro o pai vai controlando a raiva com seus funcionários, no trabalho, vai passando raiva. Chega à noite, ele desconta toda aquela raiva em cima dos filhos. Perfeito. Da esposa. E aí a esposa, né, tem umas que ficam quietinhas, aguentando, mas tem outras que também vão responder, e aí gera aquele conflito, aquela briga dentro de casa. Mas muitas vezes o problema já vem, não é por causa do evento família só, mas porque ele não sabe lidar com a raiva, nunca aprendeu e nunca pôde nem sequer admitir que tinha raiva, não é? E aí todo mundo vê que o cara tem raiva, mas ele não se admite uma pessoa raivosa, não é assim? Então precisamos muito, ainda mais hoje que todo mundo sofre estresse. Só em São Paulo, de você ficar no trânsito. Se você já está com raiva embutido, você não quer descontar a raiva no trânsito? É mão na buzina e grito o tempo todo. Eu já vi um cara aqui no túnel JK, aqui pertinho, sair de dentro do carro e ir lá, sair e agredir o outro no carro, porque buzinou, você entende? Sim. Quer dizer, tá perigoso até você dar uma buzinada, você pega um já que já tá por aqui com a raiva e vai explodir em cima de você. Isso em São Paulo, que o pessoal não usa tanto a arma, mas Minas, Goiás, que todo mundo tem uma arma no carro, é perigosíssimo isso. E hoje não é só no carro, é na moto também. Eu já sei de muitos motoqueiros que andam armados. Então, quer dizer, tudo isso é Eu me lembro que eu fiquei muito traumatizado com isso, porque quando eu me lembro de um caso, né? Eu era pastor em Goiânia e fui orar no hospital com um garoto, um jovem, um empresário, que estava em coma porque ele foi baleado no trânsito. E morreu. Ele perdeu completamente a capacidade cognitiva e algumas semanas depois acabou morrendo. Menino de 28 anos. Quer dizer, o cara foi lá e deu um tiro na cabeça dele. Eu já ouvi um dia um pastor e ele falou que quando alguém fechava ele no trânsito, ele ficava com uma raiva tão grande que ele chegou aí ir atrás do cara e bater na traseira do cara. E é pastor? É pastor. Uau. E uma vez também eu estava lá em Alphaville. Precisa de fazer uma administração para o nosso irmão pastor aí. Mas uma vez eu estava em Alphaville também, parou todo o trânsito na minha frente e um cara atrás de mim, buzinando com tudo. E quando eu olho pelo retrovisor, eu reconheci um pastor que eu conheço, conhecidíssimo. Falei, nossa, tá com pressa, né? Vai ver que... Mas para aprender a lidar com isso. Sim. Hoje as pessoas não sabem esperar, querem tudo de forma imediata. E isso tudo é cultural já. E nós estamos criando as crianças assim, para não aprender a esperar. Não falei que muito desse TDAH funcional tem a ver com uma forma como os pais estão educando os filhos? Sim. Hoje os filhos são príncipes e reis dentro de casa. Então o que eles querem tem que ser feito na hora. Então, mas sabe como que se desenvolve a função executiva, que é o que regula a emoção?
aprendendo a esperar, controle de impulso. Sim. Você faz as primeiras sinapses de controle de impulso aprendendo a esperar, controlando o impulso de querer fazer tudo na hora que você quer, do jeito que você quer. E o pai e a mãe... Pai e mãe precisam treinar seus filhos nisso. Isso é treinável. No comportamento. E você sabe que nessa geração todas as crianças estão atrasadas no desenvolvimento de função executiva? É mesmo? Que é a única possibilidade de regular a emoção? É mesmo? É mesmo, por isso que eu estou firme trabalhando nas escolas para ensinar isso, para os professores ajudarem a ensinar as crianças a controlar impulso, porque senão nós vamos ter essa sociedade que você dá uma buzinada e vem alguém te dar um tiro. Sim, sim. Eu falo para os meus filhos, não buzine. Se controla e cuidado, você não sabe o louco que vai estar na verdade, tua frente. É isso aí. Hoje o trânsito se tornou algo bastante perigoso. Assim. Tem que entender que quando você vai para sair de casa, você pode encontrar... Aliás, as pessoas hoje estão completamente frustradas, ansiosas, agitadas, irritadas. E também, irritação é a emoção mais comum hoje. E com dívidas, e precisa chegar no trabalho, e precisa fazer uma assinatura de um contrato, e o trânsito está travado. Aquela pessoa entra no desespero, ela sai da raia da normalidade. E a gente tem que entender que é isso que a gente convive o dia todo. E não é as pessoas, somos nós, né, Bispo? Eu mesmo fico na fila, se eu fico na fila... Ao invés de eu me gerenciar, às vezes ficar... Não, tô com pressa, aí já tô querendo ficar com raiva da pessoa que tá demorando na frente, porque eu tinha 3 pacotes a mais para passar no correio. Sabe, se a gente não se gerenciar, não trabalhar nossa mente, nós estamos também sujeitos às mesmas coisas, sendo cristãos, sendo pessoas que querem ser pacientes, que querem ter domínio próprio, mas que por causa desse funcionamento do próprio cérebro e a falta de entendimento, a gente se deixa levar pelo automático. A hora que você vê, você está tendo esses hábitos terríveis e que prejudicam a casa, a família, quando não vão a níveis extremos de agressão, como o senhor está falando. E hoje, para mim, meu ver, o lado positivo da tecnologia é você poder pagar boletos em casa, fazer tudo isso de maneira mais... Gerencia sua vida sem sair de casa, vai completamente ali na internet. Hoje nós temos soluções para quase tudo, até consultas médicas online, você deve fazer muito, né? Consultas online, quer dizer, não precisa sair 2 horas no trânsito, se expor. Gente, vamos para uma solução mais inteligente e mais proativa. Ao mesmo tempo que isso é bom, acumulou muita função. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que nos trouxe esse conforto, também faz de você um bancário, você que tem que pagar suas contas, resolver tudo sozinho, faz de você um agente de turismo, você tem que fazer a sua própria, e não acha ninguém para conversar, para resolver a questão da sua passagem. Você liga lá e vai falar com a máquina. Faz de você. Então, você acumulou funções. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe conforto, ela trouxe pressão e estresse sobre nós, porque você tem que resolver tudo. Então, tem os dois lados, né? Às vezes acho que era preferível sair um pouco para fora e no trânsito, mas ter alguém que fizesse as coisas para você. Se pudesse ser sem estresse, seria ótimo, né? Seria um relax. Você vai ali, um anti-estresse, fazer uma caminhadinha até o banco, pagar a conta de luz, como era antigamente, né? Ir na caixa, lá na lotérica, pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Tem muita gente que ainda vive assim. Muito bem, doutora, muito obrigado por você ter estado aqui, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre dependência. O que torna as pessoas dependentes? Dependente de quê? Dependente do celular, dependente do remédio, da droga, dependente do álcool, dependente do amor, ou dependente do vício sexual, né? Dependente até da esposa, do marido, aquela paixão, como é que chama isso? Uma codependência. Codependência, onde a pessoa sem a esposa, sem o marido, eu morro, não sei fazer nada. Quer dizer, isso é patológico também. A gente tem que entender que a gente tem que ter gerenciamento da nossa vida, não? A gente tem que ter uma autonomia. Isso. Aí que está o segredo, né, Bispo? A questão da autonomia. Dá uma aula aí, doutora. Vamos fechar com essa aula aí, porque isso é muito... Eu vejo isso demais, sabia? Meus amigos, casais que estão casados há muito tempo, e a mulher fala, não suporto, tem que buscar meia do meu marido, tem que calçar o sapato. Você calça o sapato do seu marido.
Como assim você Ele é uma gosta de seu criança marido? de 2 Que é anos? isso? Eu fico. A minha mulher é mais contida, ela escuta, só olha pra mim. Eu não, eu falo. O que é que você tá? Como é que você calça o sapato do seu marido? Que é isso? Que dependência é essa? Como assim? Né? Então, assim, vamos fechar falando sobre isso aí. Bom, vamos começar com as crianças, a superproteção, falar para os pais. Proteger é importante, super proteger causa essa dependência. E a falta de autonomia, porque aquela criança super protegida que os pais fazem tudo por ela, elas vão ficar inseguras e não vão fazer por si só e vão ficar dependentes. Então esse é um ponto importante. Pais, à medida que os filhos vão crescendo, deixe eles fazer aquilo que eles podem fazer. É comum você ver vídeos lá do Oriente, as crianças já ajudando os pais nas tarefas de casa, fazendo isso vai dando aquela sensação de que eu posso fazer e gera autonomia. Porque a autonomia você tem que ter essa confiança de que você consegue fazer. Hoje nós estamos com uma geração que não tem autoconfiança. A própria criança arrumar sua cama, escovar seus dentes, lavar seu rosto, calçar seu uniforme bonitinho. Isso, eu atendi um dia uma mãe que veio com uma criança com muita dificuldade de aprendizagem de uma super escola aí. E aí ela veio porque o diagnóstico é que ele era imaturo. Tá, vamos conversar então, por que ele é imaturo? Aí ele era inteligente, mas não estava indo bem na escola, por imaturidade. Aí a mãe falou que ela punha o sapato dele, amarrava, levava o café na cama, quase dava na boca dele para ele poder ir para a escola. Então foi gerando essa imaturidade. Por isso que eu digo, a cada faixa etária, deixe fazer aquilo que já sabe fazer. Não faz tão bem quanto você, não faz tão rápido quanto você, mas é importante fazer para gerar essa questão da autonomia. A autonomia gera confiança, que gera responsabilidade. Perfeito. Então, esse é o ponto 1. Agora, o senhor perguntou dos relacionamentos. Por que as pessoas... Porque nós vivemos numa cultura que as pessoas não olham para dentro. Elas olham sempre achando que as necessidades serão supridas por algo externo, por outro. Sim. E ela não entende que toda a questão como Deus nos criou, tudo começa dentro de você. Amém. E você precisa, em primeiro lugar, entender você mesmo, conhecer a você mesmo, entender as suas necessidades, para que você possa saber aonde buscar isso. E muito dessas necessidades não são o outro que vão resolver em nós, mas é Deus. Sim. Não é? Principalmente necessidades existenciais, de você saber para que você existe. E as pessoas vão jogando, deslocando essas necessidades para coisas assim, eu preciso de amor, eu preciso de valorização, eu preciso de carinho, e sempre ela está jogando isso para o outro. Sim. E nunca ela está refletindo que a solução não está no outro, está dentro dela mesma. Perfeito. E no relacionamento com Deus, em primeiro lugar. O Craig Hill, que é o autor do Veredas Antigas, ele escreveu um livro que se chama 2 Pulgas e Nenhum Cachorro. Por quê? Gostei desse título. É o título do livro. Você acha que você é uma pulga e tem que encontrar um cachorro que vai te suprir o resto da vida. Pronto. Aí você casa com alguém e descobre depois que ele também é uma pulga. Aí você vê que são 2 pulgas e nenhum cachorro, né? Duas pulgas carentes. 2 pulgas carentes. Então, nós vamos ser bons parceiros, bons companheiros, vamos ter bom casamento quando a gente primeiro está bem com a gente mesmo. Você tem uma autonomia emocional, espiritual. Gostei dessa frase. Você tem sua própria autonomia. Tem gente hoje, casados, que... tem casal que realmente se romperam, mas por outro lado também tem casal que o marido ou a mulher tem que ser a psicóloga dele ou dela, tem que ser quase um médico, tem que ser o professor tem que ser a pessoa que malha junto, né? Enfim, tem que ser tudo. A motivação, o amigo, tem que motivar. Isso. Tem que ser o melhor amigo. Eu não casei com você para ser seu melhor amigo, nem para ser seu personal trainer, nem para ser seu psicólogo. Eu sou seu marido. Seu companheiro de jornada, seu parceiro de jornada, né? Qual que é o limite disso aí, doutora? O limite disso é isso, você precisa desenvolver a sua própria inteligência emocional e entender que não é o outro que vai suprir sua vida. Você não nasceu grudado com ninguém, não vai morrer grudado com ninguém. Perfeito. Você precisa desenvolver uma maturidade, nós não somos dependentes
nós somos interdependentes. Perfeito. Nós não somos também seres que podem viver por si só, isolados. Tanto que quando Deus criou o ser humano, em quase tudo tem a semente para se multiplicar. Mas no ser humano nós precisamos juntos formar essa semente para se multiplicar. Porque nós não somos seres totalmente independentes. Nós precisamos uns dos outros, claro. Nós somos interdependentes. Agora, a interdependência vai ser saudável quando eu desenvolvo a minha própria autonomia e não fico dependendo do outro para resolver os meus problemas. Né? A Bíblia trabalha muito com o conceito de complementação. A mulher, quando Deus criou a mulher, o texto no hebraico, né, de Gênesis 1, e Deus criou o homem, tem 2 palavras no hebraico para homem, Adão, que é Adam, que veio da terra, do vermelho, e tem Ish. E o Ish, eu gosto mais do conceito do homem como Ish, porque Ish é um ser, é uma potência. E quando Deus cria a mulher, o termo que Deus usa, os primeiros 3, 4 versículos que usa, é Ishha. Não foi falar sobre Adam, não, foi Ishha. E a palavra Ishha foi antes da mulher ser chamada de Eva. Quem pôs o nome de Eva na mulher foi o homem. Mas Ishha é aquela que complementa. Até porque esse sufixo Ra aí é a complementador. Então uma coisa é o casal se complementar. Isso é bonito. E torna uma equipe fantástica. Mas cada um é pleno. Cada um é inteiro. Isso. E os inteiros se complementam. Isso. Agora, essa visão que eu sou metade e você é a minha outra metade, eu não concordo com essa visão. A minha metade, né? É a minha metade. Eu acho que nós dois somos inteiros seres integrais. E por isso que eu trabalho tanto com esse desenvolvimento de inteligência socioemocional e função executiva, porque a primeira autonomia que você precisa ter é sobre você mesmo, sobre as suas emoções, sabe? Você precisa ser líder de si mesmo antes de querer estar com outros, ser líder de outros. Só que as pessoas não sabem nem liderar a sua própria emoção. Perfeito. Ela é vítima das suas reações emocionais, do seu funcionamento automático, dos seus hábitos. Então ela precisa, em primeiro lugar, ganhar essa autonomia. E você tem pessoal. Curso para isso, doutor? Temos cursos para crianças, jovens, adultos, adolescentes. Estamos entrando, terceira talvez... Idade também? Terceira Como idade. Liderar a si mesmo? Sim. É exatamente, essa é a grande chave. Beleza, ótimo. É por aí que a gente trabalha. Bom. Eu estava... Fechamos o programa, mas surgiu aqui no bate-papo paralelo um testemunho da doutora maravilhoso, explosivo. Para mim é uma bomba atômica. E quando eu ouvi, eu falei, não, espera, doutor. Você não pode falar isso na frente das câmeras? Posso, claro que eu posso. Porque para mim é um dos principais problemas do mundo de hoje, do ponto de vista das mulheres. Abuso em casa, na família. E eu quero que ela compartilhe. Doutora, você me disse aqui agora mesmo, em off, que você tem toda a liberdade de compartilhar. Nós temos centenas, milhares de mulheres que são abusadas por pais, tios, familiares, pessoas próximas, amigos da família. E isso gera, né, toda a dor de uma criança que carrega isso pro resto da vida. Né? Esse sentimento de ser abusado, essa coisa da pedofilia, isso se tornou quase uma epidemia. Pedofilia é uma epidemia. Tem gente viciado nisso. Como é que foi a sua experiência e como você venceu? Como você chegou até o que você é hoje? Meu Deus. Então, bispo, quando eu era criança, não lembro a idade, porque é algo que não foi cognitivamente gravado, mas eu sei que um dia meu pai chegou bêbado em casa. Meu pai era um excelente trabalhador, uma pessoa que sempre proveu demais para nossa família, mas ele chegou bêbado e a minha mãe não estava em casa. Ela tinha ido, parece que à feira, pelo que eu lembro, e ele me chamou para dentro do quarto e ele me molestou sexualmente. Não chegou a ser um ato sexual, foi mexer, manipular e tudo. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu não sabia o que era sexo. Aí eu fiquei perguntando, o que é isso? E ele disse para mim que não era para eu contar para ninguém, nem para minha mãe. E aquilo foi como uma rolha que entrou na minha boca. Sim. E aí... A infância inteira eu pensava que um dia eu ia esquecer isso. Eu sabia que era uma coisa ruim, mas não sabia o que era. Mas um dia eu vou esquecer. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci a minha infância inteira, menos isso. Meu Deus. Tentando esquecer isso. E aí, quando eu virei adolescente e entendi o que era sexo,
aí entrou uma raiva muito grande em mim, em relação ao meu pai. Então, meu pai entrava por uma porta, se ele chegasse bêbado, então eu saía por outra. E assim eu fui até que com 15 anos eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, porque eu era uma criança triste por tudo isso que eu tinha passado e não entendia, e depois fui entender e ficar com raiva e tudo mais. E aí eu me converti aos 15, e quando eu estava com 17 anos, um dia, meu irmão, na mesa, a gente estava... E eu falei alguma coisa do meu pai com raiva, então eu sei o que é ter raiva embutida, entendeu? E ele falou, por que você tem tanta raiva do pai? O pai ama tanto você. Aí aquilo foi o que eu precisava para tirar a rolha. Falei, porque você não sabe o que o pai fez para mim. E aí saí chorando, correndo, aí minha mãe foi atrás de mim e pela primeira vez eu contei para ela o que tinha acontecido. E aí o pai estava presente? Não, meu pai não estava em casa, e eu lembro que à noite, quando meu pai chegou em casa, meu pai já é falecido, ele faleceu com 55 anos. Nossa, já tem 31 anos que meu pai é falecido. E aí minha mãe, então eu escutei minha mãe, do meu quarto eu escutei minha mãe falando para ele. E ele chorou porque ele não lembrava que tinha feito isso comigo. Ele tinha feito aquilo bêbado. E aí ele chorou e tal, e me pediu perdão. E eu perdoei meu pai. Mas tudo aquilo teve muita sequela na minha vida. Então, eu tive um transtorno de ansiedade, que eu falei no episódio, né? Com 40 e poucos anos. Por quê? Porque eu vivia com medo. Vivia preocupada que ia acontecer alguma coisa comigo. Porque se aquele que era para me proteger me fez mal, quem que ia me proteger na vida? Não é isso? Jesus. Aí isso gera ansiedade, transtorno de ansiedade. E isso foi acontecendo comigo até que eu fui sendo curada pouco a pouco. Então, doutora, só um minutinho. O ato do seu pai te pedir perdão te curou? Pelo menos abriu uma porta para a cura? Como é que foi o processo da cura? Esse ato de pedido de perdão teve uma cura espiritual, vamos dizer, emocional naquele momento. Só que as sequelas de tudo aquilo, cada vez que acontecia alguma coisa que o problema era causado por essa ferida, havia um novo momento de ter que ser curado. Eu vou explicar. O Craig Hill até ministrou para mim num evento, no primeiro Veredas no Brasil, eu fui ministrada por ele. E trouxe esse caso ali no momento, e eu falei, mas eu já perdoei meu pai. Ele falou, mas o que aconteceu trouxe muitas camadas de sequela, e cada vez é como uma cebola, cada vez que você vai tirando uma casca. Então, por exemplo, no meu relacionamento conjugal, teve consequências disso. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu tinha que perdoar meu pai novamente por aquilo. Então, isso é tirar as cascas da cebola, sabe? O perdão não é uma coisa que você faz e acabou. Você tem que ir tirando as camadas e perdoando, porque tem consequência. E eu não confiar nas pessoas hoje. Em primeiro lugar, eu desconfio, depois eu confio. Entende? Que é diferente. Meu marido, por exemplo, ele já confia primeiro. Depois, se a pessoa fizer alguma coisa, ele vai desconfiar. Eu não, eu já saio desconfiando. Eu gosto disso? Não gosto. Mas eu me conheço, eu sei que eu sou assim. Mas eu fiquei assim, tenho que perdoar e trabalhar isso na minha mente para que isso não me influencie de tratar mal uma pessoa que não fez nada para mim ainda. Entende? O que você diria para uma mulher que foi abusada na sua infância? Pais, tios, irmãos, ou até mesmo um homem, um garoto também, pode ter acontecido. Qual o caminho para a cura? Então, a dor causada pelas feridas emocionais, ela é tão semelhante à dor física, até ela ativa no cérebro a mesma área da dor física. Então, não é negar a sua dor, porque existe uma dor muito grande e que se compara a uma grande dor física. Então, você ter traumas desse tipo precisa ser trabalhado e perdoado. E não é porque você uma vez foi ministrado e perdoou, vamos dizer, e você achar que aquilo curou para sempre. E aí você fica depois recorrente em certos temas e fica com conflitos pessoais dizendo, eu sou ruim, eu não perdoei, né? Sendo que o perdão passa por vários processos, e cada vez que você vai tendo alguma dificuldade relacionada com esse problema, você precisa novamente trabalhar aquilo dentro de você, perdoar, passar por fases, por etapas, para que aquilo não faça de você uma vítima.
Então, o que eu penso sobre isso espiritualmente, né, bispo? Que o inimigo intentou o mal contra mim lá na infância. Porque eu sei que talvez não vejo que meu pai queria fazer aquilo comigo, não vejo que Deus permitiu que ele fizesse comigo, nada disso. Mas eu vejo que é consequência do pecado humano, certo? E o inimigo usou isso e queria me destruir já. Porque talvez ele já via que eu teria um potencial para ajudar muitas pessoas. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus transformou aquilo. Pegou aquilo e transformou em bênção, não só para mim, mas para muitas pessoas, que hoje eu trabalho com cura. Eu levo aonde tem a tristeza, Deus me leva para levar de volta a alegria, me leva para trocar as vestes as cinzas por vestes de louvor, né? O meu ministério é o que Deus colocou no meu coração, Isaías 61. Amém. Então, eu assumi esse ministério, apesar da minha dor, para que, por causa da minha dor, eu possa levar muitas pessoas a serem curadas. Então, eu vejo que Deus transforma, às vezes, a sua maior dor na sua maior força, no seu ministério, na sua unção e na graça que Ele derrama sobre você. Por isso, não vale a pena guardar falta de perdão. Não é porque o que Ele fez foi bom, ele estava certo de jeito nenhum, é horrível, mas porque eu mereço ter uma vida livre, eu mereço ter uma vida que Deus programou para mim, eu libero o perdão, rasgo a dívida que Ele nunca ia poder pagar, a dívida que Ele fez comigo. Mas Jesus pagou a dívida lá na cruz e eu, então, em nome de Jesus, perdoo tudo que Ele me fez e vou para frente. E Deus tem me abençoado muitíssimo por isso. Maravilha, maravilha. Ouvir isso mexe profundamente com a gente, com todos nós. Até que ponto que as pessoas podem ser feridas, machucadas, e como a restauração disso não é tão simples, como, né, a recuperação dessa criança, dessa vida que foi molestada, machucada, ferida, se gasta quantas décadas para recuperar isso. Muito obrigado pela coragem da senhora vir aqui falar, compartilhar, e mais ainda por esse testemunho maravilhoso. Que Deus te abençoe e que a gente possa conseguir ajudar a restaurar milhares de pessoas, de crianças que hoje já são adultas, mas que sofreram. E eu queria deixar uma mensagem, então, né, para aquelas pessoas que sofreram isso, muito pior do que eu, porque no meu caso foi uma única vez, mas eu sei de casos recorrentes, de não só uma pessoa, mas várias. Então eu digo que em Deus há esperança para todos nós. E eu vejo que Deus, Ele é aquele artista que tem uma arte japonesa que se chama kintsugi. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Que é a cerâmica que se quebra e depois ela é consertada com pó, ouro em pó, e vira uma obra de arte. Então eu me considero uma cerâmica que foi quebrada, mas que Deus, com seu amor, colocou ouro lá e fez de mim uma obra-prima. Então eu me considero uma obra-prima de Deus, até pela minha história, até por aquilo que eu passei. Então você também pode ser uma obra-prima de Deus se deixar o amor de Deus transformar, colar, e Deus é aquele que faz milagre e transforma todas aquelas imagens ruins que a gente tem em algo que pode produzir vida, que pode produzir saúde, que pode produzir equilíbrio e até mesmo poder para ministrar. Amém. Que você seja um kintsugi, que você seja um vaso restaurado e mais belo do que o original. Doutora, nós vamos chegar ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, amigo, que sempre me acompanha aqui. E deixa seus contatos, como é que as pessoas podem te acompanhar nos podcasts, acessar seu perfil. Vai estar aqui, acho que embaixo da descrição disso, é Brain2Be, o nome da nossa empresa. Brain é cérebro, número 2, BE do verbo ser. Sim. Um cérebro para ser mais inteligente, um cérebro para ser mais sábio, um cérebro para ser mais autônomo, certo? Você educa o seu cérebro. O nosso slogan é: eduque o seu cérebro para transformar o ser. Agora, se você vira vítima do seu cérebro, aí ele comanda você. É isso. Aí tem um acidente potencial programado aí. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora. Que o seu trabalho continue, que você continue a ser tão relevante como está sendo, porque todas essas abordagens, ao meu ver, são extremamente importantes. Nosso povo, nossa sociedade, na sua
maioria se perdeu. Nós temos hoje uma civilização de pessoas muito inteligentes, cognitivamente falando, mas se perdeu emocionalmente, se perdeu nos relacionamentos, e por isso nós estamos numa selva, perto uns dos outros, vivendo numa selva, cada um perdido, escuro, e que Deus possa continuar abençoando. Amigo, você que nos acompanha aqui, muito obrigado por ter compartilhado com a gente aqui, e pegue esse conteúdo, primeiro curta isso aí, coloque seu joinha aí. Segundo, compartilhe e mande para frente. Amigos, discípulos, igreja. Nós conversamos sobre coisas tão importantes, gente. Tem centenas, zilhões de casais que vivem essas realidades que nós falamos aqui. E tem até vergonha, constrangimento de compartilhar com outros. E aqui você está escutando, não estamos personalizando ninguém, nós estamos falando teoricamente, então é perfeito até para você escutar com seu marido, viajar, põe isso aí no carro, vai ouvindo, vai compartilhando, vai perguntando, se pergunte até que ponto que você domina seus pensamentos, sua mente e suas emoções, até que ponto que você lidera a si mesmo. Gostei demais dessa frase. Que Deus abençoe você e que a gente treine nossos jovens, nossas crianças, para que nós tenhamos gerações melhores e um mundo melhor e mais perto de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Até a semana que vem.